Paz e graça para você que nos visita, seja muito bem-vindo. Eu sou Gilberto e você está no meu e no seu canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você passa no nosso canal, dê uma força para o nosso canal, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, porque fazendo isso você vai nos ajudar muito a cumprir o propósito do canal, que é compartilhar e levar as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão longe de Deus. Estaremos dando tempo nos estudos das 7 igrejas do Apocalipse, porque estamos no mês que se comemora a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro estaremos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Por isso, fique conosco até o final. Eu creio que você vai ser muito edificado, muito abençoado pelo aquilo que a gente vai estar expondo hoje. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Foi precisamente em 31 de outubro de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou suas 95 teses nas portas da igreja da cidade de Wittenberg, acendendo o estupim que deu início à Reforma Protestante. Tal atitude de Lutero era resultado de sua revolta contra os graves erros da igreja romana da época. Apesar de ser caçado, vilipendiado, humilhado e excomungado, Lutero não se acovardou, antes permaneceu fiel às Escrituras. Sua voz não foi abafada, pelo contrário, ela foi ouvida em vários países, e outros reformadores se juntaram ao monge alemão, nomes como Zwinglio, Calvino, sendo estes os mais célebres dentre outros. Todavia, a nossa reflexão que se inicia hoje se deterá nos 5 pilares da Reforma Protestante, conhecido como as 5 solas. Sola traduzido do latim significa somente. E quais são esses 5 pilares? Os 5 pilares são conhecidos como sola scriptura, ou somente as escrituras, sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que significa somente a graça, solos Christos, que significa somente a Cristo, e soli Deo gloria, que significa glória somente a Deus. Hoje começaremos a falar do princípio da sola scriptura, ou somente as escrituras. Antes mesmo de Lutero, alguns homens piedosos começaram a se incomodar como a igreja romana passou a tratar as escrituras. A Bíblia, que é a palavra de Deus, deixou de ser a única regra de fé e prática para o clero da Igreja Católica Romana. Agora, juntamente com a Bíblia, as tradições, os concílios, os ensinos dos pais da Igreja e os ensinos do próprio Papa possuíam a mesma autoridade das Escrituras. Homens como John Wycliffe e John Huss, conhecidos como pré-reformadores, tentaram defender a singularidade e a autoridade das Escrituras, mas foram calados. Ao abandonar a autoridade máxima da Bíblia, a Igreja Romana abriu as portas para todo tipo de erros, deturpações e achismos de homens que não tinham o Espírito Santo. Doutrina essas que não encontravam amparo na palavra de Deus. Com isso, eu quero deixar bem claro que não desprezamos a importância dos ensinos dos pais da Igreja. Não desprezamos a importância dos concílios, das tradições. Pelo contrário, cada um desses tem o seu papel, a sua importância para o desenvolvimento da teologia e da doutrina na história cristã. Queremos realmente afirmar o quê? Que a Bíblia está acima de todos esses, que o ensinamento dos pais da igreja, a tradição, os concílios só têm a importância, só são válidos quando estão em comum acordo com a palavra revelada de Deus. Qualquer ensino que seja, pode ser ensino dos pais da igreja, de concílios, de tradição, ensinos de padres ou pastores, todos esses ensinos devem estar submetidos à autoridade da palavra de Deus. O princípio do somente as Escrituras não é algo novo, mas um retorno à devoção que a Bíblia possuía no contexto da igreja primitiva. O próprio Senhor Jesus testificou que o homem é dependente da palavra de Deus.
Em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele estava no deserto e foi desafiado por Satanás a transformar pedras em pães, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também Jesus, em outra parte, em Mateus capítulo 24, versículo 35, testemunha da sua natureza eterna. Ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O próprio apóstolo Paulo, o bandeirante da fé cristã, próximo à sua morte, escreveu ao seu filho Timóteo e testificou que ela, ou seja, a palavra de Deus, é divinamente inspirada e ela é instrumento pelo qual moldados para toda boa obra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O próprio apóstolo Pedro, semelhantemente, defende a sua origem divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21, Pedro escreve: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queremos deixar claro que não abraçamos a ideia errônea, o ensino equivocado da igreja romana da época e até dos dias de hoje, que ensina que a Bíblia é serva da igreja, que a igreja está acima da Bíblia. Pelo contrário, afirmamos que a Bíblia é senhora da igreja e que a igreja é serva da Bíblia. A igreja, ela só consegue cumprir o seu propósito quando ela está subordinada à palavra revelada de Deus. A Bíblia só consegue viver de acordo com a vontade de Deus, cumprindo em obediência à vontade de Cristo quando ela segue e se submete às Sagradas Escrituras. Se a igreja tenta se colocar acima das Escrituras, ela perde o seu propósito de vida, ela perde o seu significado, porque a igreja ela só consegue cumprir o seu propósito, o seu significado, quando ela está subordinada à palavra de Deus. Cito aqui a declaração de Cambridge, que diz: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Portanto, cremos e afirmamos que a Bíblia é a bússola que guia a igreja no centro da vontade de Deus. Ou como João Calvino escreveu: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. O estandarte da sola Escritura deve ser levantado constantemente e urgentemente nos dias de hoje, principalmente em púlpitos que trocaram ou colocaram ensinos errôneos, um outro tipo de evangelho, até mesmo achismos, outras invenções e até experiências espirituais em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Em um mundo onde o relativismo se tornou o ópio de uma sociedade pós-moderna e alienada de Deus, a qual despreza a verdade revelada do Altíssimo, precisamos, como Lutero, confessar a autoridade máxima das Escrituras, como ele mesmo escreveu: a Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Que o Senhor nosso Deus nos guarde em sua palavra. Ainda que o mundo se deleite em suas relatividades vazias, nós, cristãos, seguidores de Cristo, permaneceremos caminhando à luz de sua palavra. Como está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor Deus nos conceda graça de amarmos a sua palavra, como o salmista no Salmo 119 escreveu no versículo 97, ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação de dia e de noite, ou melhor,
todo o dia. Que Deus nos conceda a sua graça, que a gente nunca se aparte desse princípio que somente as Escrituras é regra de fé e prática para aquele que verdadeiramente é seguidor de Cristo. Muito obrigado por você estar conosco até o final. Se esse vídeo foi de alguma maneira um canal de bênção, de edificação para você, compartilhe esse vídeo. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like. E uma coisa muito importante, não se esqueça de apertar no sininho para que no próximo vídeo, onde falaremos sobre a importância do segundo pilar, que é somente a fé, você venha ser notificado. Que Deus te abençoe e te conceda um final de semana abençoado. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.